Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui mais uma vez, tenho o prazer de receber para o bate-papo a prefeita de São Francisco de Itabapoana, Yara Cíntia, quem desde já agradeço pela participação. Yara. Boa tarde, Arnaldo. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Manchete. E estamos aqui para compartilhar esse momento. Yara, vamos começar fazendo aquele clássico balanço, né? Você esteve aqui comigo no início do ano, as coisas ainda estavam se ajeitando, agora estamos indo para o primeiro semestre já de governo, o tempo passa Muito rápido, muito né? rápido. Quais as principais ações já deu para tirar do papel, dentre as propostas de campanha, o que já deu para encaminhar nesses primeiros 6 meses? Então, Arnaldo, a gente sempre encontra dificuldades, né? Dificuldades eu acho que todo mundo está passando, mas a gente vem tentando, buscando, né? Apesar dos decretos que foram feitos, né? São 2 decretos, a gente está em contingência realmente, mas a gente tem buscado fazer algumas ações, temos buscado, né, acertar em algumas coisas não, em todas as áreas, na realidade. E balanço do verão. Verão, vou começar pelo verão, né? Verão foi um verão tranquilo, é um verão que a gente não teve muitos shows, não teve muitos eventos, mas os eventos que nós tivemos foram muito bons. Eu falo que nós começamos a resgatar o verão que São Francisco tinha, que era o verão da família através dos luaus, através do Sábado da Família, que foi criado, um evento muito legal à tarde, onde envolvia as crianças e acaba as famílias também se envolvendo. O carnaval foi o carnaval onde nós temos muitas praias, então com isso nós botamos shows em 6 praias, nos 4 dias de carnaval, e nós tivemos uma coisa muito positiva, que foi a questão da violência. Nós não tivemos índices de criminalidade, foi 0, por incrível que pareça. Não tivemos nenhuma intervenção. Aliás, tivemos uma intervenção que não foi dentro do. Foi um dia atípico lá à tarde, mas não foi considerado como uma intervenção, né, de violência. E foi muito tranquilo. Então, assim, a parte turística a gente tem, né, desenvolvido algumas coisas. Nós tivemos a festa do padroeiro, tivemos o Dia do Trabalhador, encerramos a nossa rancheirada, a nossa tradicional rancheirada, 10ª edição. Então, nessa parte turística, a gente tem buscado, né, evoluir, buscando sempre parcerias, como eu falei, com as nossas dificuldades, sempre buscando parcerias para que a gente possa estar oferecendo, né, o melhor para os nossos munícipes, porque entretenimento também, né, e cultura faz parte do nosso projeto de governo. Tivemos aquele mutirão da limpeza que continua no nosso dia a dia, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Para muitos podem considerar que limpeza é apenas é uma limpeza. Limpeza é limpeza. Limpeza faz a diferença. Nossas praias hoje têm uma outra visibilidade, né? Nós começamos pelas praias, retirada daquela. Uns chamam de mata exótica, outros falam que é uma vegetação invasora, e realmente é considerada como vegetação invasora. Nossas praias ficaram muito bonitas, são muito bonitas, né? Nossas praias são muito bonitas. Eu sei que você gosta das praias falando da Barra, mas eu tenho que puxar para a sardinha para São Francisco. As nossas praias são lindas e ficaram muito mais bonitas. E a limpeza não termina só aí. Nós continuamos as nossas limpezas através do dia a dia nas praias, nas ruas, nas localidades e também no Rio de Guaxindiba, com aquela enchente que nós tivemos, né? Aquilo foi um transtorno para a gente. Nós tivemos a oportunidade de ter uma parceria com o Estado, onde nós conseguimos uma escavadeira anfíbia, foi a primeira vez que foi para o município de São Francisco, e continua com a gente lá. Nós estamos limpando. Há quem diga que eu estou limpando o brejo. Eu falo que nós estamos revitalizando o meio ambiente. Hoje o Rio de Guaxindiba, que foi limpo, né, através desse programa Limpa Rio, que é uma parceria com o Estado, ela deu outra visibilidade, desobstruiu aquele momento difícil que nós passamos. Talvez se o Rio Guaxindiba estivesse limpo, eu acredito, né, não sou dessa área, mas acredito que nós teríamos muito menos problema como que nós tivemos. E hoje nós estamos limpando a Lagoa do Salgadinho, que é uma lagoa que poucas pessoas conhecem, porque é dentro do centro da nossa cidade. Só Francisco tem essas coisas diferenciadas, né? E a lagoa estava tomada por uma vegetação. Através desse programa, ela está sendo revitalizada, ela está sendo reestruturada e a gente está, assim, dando vida de novo a uma lagoa. Uma lagoa que eu trago no meu coração porque eu criei meus filhos olhando para aquela lagoa. E a gente não tinha mais noção que tinha, né? A gente, quer dizer, as pessoas que não sabiam não tinham noção da lagoa.
E, por conseguinte, a gente está conseguindo, né? A gente está tendo uma parceria muito boa com o Estado, sabe, Arnaldo? Isso faz muita diferença. E, através disso, a gente conseguiu o programa Limpa Rio e também estamos conseguindo, né, através do Estado também, junto com o INEA, tivemos a visita na semana passada do diretor do INEA, o Raul, onde está trazendo um projeto, o Rio Margens, que é o quê? Você revitaliza, limpa um espaço e depois vem um projeto de revitalização daquele espaço, de urbanização. Então, eu acredito que a Lagoa do Salgadinho vai se tornar um ponto turístico. Creio muito nisso. Eu não quero atropelar a pauta, Vamos obviamente lá. que nós vamos ter que falar no decorrer da conversa sobre questões políticas, né, sobre possível rompimento, enfim. Não querendo atropelar, mas já atropelando um pouquinho, você tem citado para mim muitas parcerias com o governo do estado, já vi outras entrevistas suas falando também de parcerias com deputados estaduais. Esse desligamento, digamos assim, esse rompimento, esse afastamento com a ex-prefeita facilitou esses acordos no Rio, essas conversas no Rio? O governo ficou mais com a cara de Yara? Olha, o governo é Yara. Hoje o governo é Yara. Então, assim, a gente não pode, né? Eu não estou aqui desmerecendo nada de ninguém. Eu acho que cada um tem seu momento. Todos que passaram tiveram seus momentos, né? Hoje o governo é Yara Cinti. Assim que eu assumi, eu logo busquei uma agenda com o presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar. Fui muito bem recebida. Estive com o governador Cláudio Castro, através até do deputado Áureo. Também almocei com ele. Então, assim, eu venho buscando, na realidade, as parcerias através do meu governo, né? Independente de quem passou, mas as parcerias vêm através do meu governo. Nós tivemos aliás, estamos tendo, né? Buscando esse apoio, estamos conseguindo. A agricultura tem tido, desde o início também, teve um apoio do governo do estado. Nós temos uma parceria onde nós temos um maquinário, nós fomos o primeiro município a ser contemplado com um programa que o estado tem, Estradas Agro. Então, a gente tem buscado essa parceria, sim, através dos deputados, através do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, né, através do governador Cláudio Castro. E assim, a minha característica é essa, de buscar. Eu estou sempre buscando, estou sempre indo ao Rio. Quando preciso, eu vou a Brasília. Devo estar indo a Brasília até julho, agora, início de julho, antes que entre o recesso. É uma parceria que eu entendo, Arnaldo, que sem parceria eu não consigo caminhar. Tá? São Francisco é um município que eu acho que ninguém consegue caminhar sozinho. São Francisco, de maneira muito particular, é um município que a gente tem que colocar isso, não tem royalty. Então, se não houver parceria, não existe desenvolvimento. Se não tem desenvolvimento, quem sofre somos nós, que somos munícipes. Eu moro em São Francisco, eu sempre faço questão de frisar isso. Eu nasci em São Francisco, criei meus filhos em São Francisco, eu moro em São Francisco. Eu quero ver o meu município crescendo. Essa questão dos royalties, Yara, recentemente São Francisco começa a levar uma parcela ali por ser limítrofe do Porto do Açu, né, por causa da operação que tem ali de transbordo. É uma parcela significativa ou é algo que é muito pouco? Você tem noção de valor, assim, muito quanto pouco. Interfere? É muito pouco ainda. É só como realmente, só essa participação, nós tivemos a oportunidade de estar, né? Eu, o representante da Carla, que ela não pôde estar no dia, junto com o Vladimir, nós estivemos na ANP, onde a ANP reconhece até um que ficou, né, de débito com os municípios. Isso já está sendo, já foi reconhecido. Hoje eu acredito que muito em breve a gente vai ter esse repasse. Aí é um repasse que São João da Barra, Campos São Francisco vai ter, mas ainda é muito pouco, sabe, Arnaldo? Diferencia muito o que São Francisco recebe. Eu vou botar 2 municípios que são vizinhos nossos muito próximos. 3. Campos, São João da Barra e Kennedy, que faz parte do Espírito Santo. Nós temos a maior proporção de litoral, não somos reconhecidos por umas linhas que foram criadas, e isso afeta muito o desenvolvimento do município. Mas eu sempre falo o seguinte, nós não temos que ficar chorando. Vamos criar estratégia com aquilo que nós temos de bom. Então, o que nós temos de bom? Nós temos o nosso litoral, que é maravilhoso. Nós podemos desenvolver o nosso turismo. A gente viu através da rancheirada como foi bom a gente ter eventos assim. Nós temos o agronegócio. E eu sempre falo o seguinte, São Francisco tem uma característica que poucos municípios têm. São Francisco, o que não nasce em São Francisco? Aquilo que não foi plantado. Tudo que se planta lá nasce.
se colhe. Nasceu e colhe. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente tem como bom. Então, a gente tem que explorar muito isso. Yara, na nossa primeira conversa de você, enquanto prefeita, já depois da posse, você me falou aqui que seus secretários estavam num estágio probatório, né? Isso. Nós usamos esse termo aí, que seriam... Estão em estágio ainda. Estão em estágio ainda, estendeu o período de estágio. Qual é o balanço desse secretariado, que só teve uma queda, né? Só teve uma saída, por essas questões políticas que a gente já aventou aqui. Foi o irmão da ex-prefeita Francimara que pediu para sair do governo, não foi isso? Foi isso. Na realidade, assim, o secretariado, eu falo que eu sou calma, mas eu sou agitada ao mesmo tempo, porque eu gosto de ser resolutiva, né? Eu não vou dizer que sou agitada, sou resolutiva. E com isso eu vejo que todo mundo entrou no clima Yara Cíntia. Todo mundo trabalha no mesmo pique que eu tenho. Se a gente tiver que ficar até meia-noite, a gente fica até meia-noite. Se tiver que ficar até 1h da manhã, a gente fica até 1h da manhã. Não só os secretários, mas eu vejo que hoje as pessoas incorporam muito esse estilo meu de trabalhar. Eu só não exijo que ninguém trabalhe mais do que tenha que trabalhar. Aqueles que queiram fazer. E eu tenho obtido um ótimo resultado com os meus secretários. Não tenho, assim, hoje não tenho como falar de mudança em secretariado, como você bem colocou, né? Houve só a mudança da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, mas foi a pedido do próprio secretário, né? Que é o Fagner, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, me ajudou muito nos meses que esteve comigo, e ele pediu para eu sair, né? E iria assumir alguma coisa aqui em Campos, que eu nem sei assim ao certo. Agora, falando também sobre essa questão de 6 meses de governo ainda da questão de análise. Eu sei que todo mundo que chega todo mundo chega com boa vontade, todo mundo quer ter aquele poder de mudar tudo muito rápido, mas a própria administração pública não é tão rápida assim, né? Você tem os entraves, as burocracias, licitações, investir orçamento, enfim, tem um bom tempo até algo de ideia a virar realidade. Sim. Mas de concreto, Yara, já deu para colocar alguma obra que seria projeto seu para começar a andar, processo de licitação? O que o município pode esperar na questão de infraestrutura? Olha, a gente tem buscado, apesar das dificuldades, né, porque seriam assim, nós estamos 5 meses, né, hoje é dia 9. 5 meses, 9 dias, né? A gente poderia dizer assim, a Yara não vai fazer nada, porque mediante esse decreto, mediante as dificuldades, essa coisa toda, mas a gente está revitalizando, né? Nós revitalizamos, já concretizamos 2 ruas, estamos revitalizando as questões das ruas, conseguimos comprar, né, alguns carros, tanto para a educação quanto para a Secretaria de Saúde. Estamos terminando, vamos licitar agora uma escola. Estamos trabalhando com a infraestrutura também das escolas, dos nossos postos de saúde, dos nossos UBSs. Enfim, a gente tem buscado, né, dentro do possível, fazer aquilo que a gente tem como dentro do nosso orçamento. A gente sabe que não dá para fazer muita coisa ainda, porque também a gente não tem como atropelar as coisas, como você falou, é tudo muito burocrático, mas a gente tem buscado, dentro do possível, essas 2 ruas mesmo, são ruas que são primordiais, a gente tem buscado revitalizar aquelas ruas também, Arnaldo, que muitas vezes, assim, eu acho que mulher tem mais esse olhar, né? O olhar mais minucioso. Eu, como munícipe, eu me sinto na obrigação de querer ver a minha cidade muito melhor. E quando eu te passo de uma rua, às vezes a rua já está pavimentada, ela está asfaltada, mas as calçadas estão feias. Porque tem aqueles terrenos ainda, aquelas casas que ainda a pessoa não teve condição, ou teve aquele terreno que ainda não foi ocupado. Então, quando você cria uma calçada, já começa a dar uma revitalizada naquela rua. A gente tem feito isso também, como colocou isso como meta. Nós vamos receber também, né? Estou bem ansiosa para logo junto com o Estado, dar ordem de serviço em 10 ruas lá em Travessão de Barra. E dar seguimento nisso aí que a gente tem feito, né, para poder a gente realmente fazer com que São Francisco, né, venha a ser uma cidade que a gente olha e fala assim, é uma cidade bonita. Agora, na questão administrativa... Na realidade, são 3 ruas, né, que nós já fizemos. Estamos concretizando, né, porque asfalto, você sabe, choveu, parou. Sim.
mas... Agora vamos mudar um pouquinho para a questão administrativa, porque você herdou também um concurso homologado, mas sem ter chamado ainda nenhum Sim. candidato, né? Ficou para nova gestão a convocação desses candidatos. Eu fiquei um período um pouco afastado do meu blog, estou voltando agora, mas a gente continua recebendo demandas e mensagens. Muitas mensagens que eu recebi nesse período, que eu fiquei um pouco afastado ali de abril e maio, era de março para cá, vamos botar assim, eram de pessoas que estariam aprovadas no concurso, mas que a proposta era entrar de forma temporária, não tomando posse. E aí pediam que eu contestasse a prefeita, quando eu tivesse com a prefeita, para perguntar a prefeita, e acabou que eu, por problemas N aí, que não vem ao caso, não tive tempo nem de te mandar essa mensagem, porque quando eu mando você responde. Teve isso? Alguém foi... Não, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, nós corremos, convocamos os concursados da área de educação, todos os concursados da área de educação, tivemos mais de uma convocação até. O que foi oferecido a eles foi oferecido dentro da lei. Até que fosse, como a educação tem um calendário a cumprir, e nós iniciamos o ano letivo no dia 9 de fevereiro, eles foram convocados, né? Eu entrei dia 2 de janeiro. No final de janeiro, todos estavam convocados. E aí, o que foi, na realidade, foi proposto a cada um que se eles aceitavam, antes se fosse concretizado, mas aí dentro da legalidade, eles assumirem as turmas para que não houvesse aquela coisa, contrata agora, mês de fevereiro e março, né? A gente, tinha a suposição que em março estaria dando posse, como foi dado, tirar esses professores e colocar os professores concursados. E aí, praticamente foi unânime, quase todo mundo quis assumir, foi uma opção deles, eles receberam dentro do piso, tudo certinho. Quando encerraram os exames, que são provenientes de um edital, né, houve a convocação, as pessoas passaram pela perícia médica, teve todo trâmite legal, é bom te esclarecer isso, todo trâmite legal. As pessoas passaram pela perícia médica, assumiram, né, foram lá, foram convocados, fizeram suas escolhas. Aqueles que não quiseram ficar, não ficaram. Aqueles que quiseram ficar, ficaram, né? Na sua maioria ficaram. Acho que tiveram 5 desistências. Mas como tiveram vagas que não foram preenchidas, nós fizemos uma outra convocação. E também é bom esclarecer, Arnaldo, que nós fizemos um processo seletivo. Por que um processo seletivo junto com o concurso? Porque existem vagas que são reais e existem vagas que são temporárias. A gente não pode colocar, por exemplo, no meu lugar, ninguém... Porque eu sou professora da rede. Sim. A vaga é minha. Então, eu estou prefeita. Eu sou professora. Minha vaga tem que ser minha. Então, nós criamos também, né, essa chamada que nós fizemos através de processo seletivo para que fizesse tudo dentro da legalidade, não houvesse aquela coisa assim, tá fazendo coisa ilegal. Mas não teve isso, não. Na realidade, nós estamos convocando. Nós tivemos um problema, né? Encontramos um problema com a guarda, né? Alguns concursados da guarda e da Entrança que entraram na justiça, né? Eles recorreram de algum item lá que eles não aceitaram, mas já foram convocados e nós estamos chamando os outros concursados à medida que a gente pode estar chamando também, até por causa do impacto da folha. Nós pegamos o orçamento 2024. A gente tem que trabalhar com o orçamento, né, do governo anterior. Vamos falar um pouco de política, a gente não pode deixar de falar sobre o aparente rompimento, vou falar como você mesmo usa, né, de Francimara com Yara, porque eu vi que na entrevista que você deu recente, você disse que você não rompeu com ninguém. Mas, Yara, nós estamos conversando aqui com uma prefeita que tem uma bagagem política, já foi secretária em 2 gestões, 3 mandatos como vereadora. E você tem um chefe de gabinete que também tem uma bagagem política extensa na cidade, participou de quase todos os governos desde que São Francisco se emancipa lá em 95, 96. Ele dá uma entrevista, o Jairo, e fala de um valor alto de dívida sem a prefeita saber, ou você já sabia que esse assunto poderia vir à tona a qualquer momento? Olha, vir à tona, viria, porque no mesmo dia foi colocado, né, nós publicamos um decreto de contingenciamento, desculpa. Mas estava tudo no decreto. Mas realmente eu não sabia que ele ia dar essa entrevista, mas também assim, Arnaldo, independente dele dar a entrevista ou não, todo mundo ia saber porque estava no decreto. Ali estava bem específico, né, o porquê que a gente estava fazendo aquele decreto. Contingenciar, né, é você realmente segurar.
Então, a gente precisava segurar diante das demandas que nós encontramos e nós não podemos esconder isso da população. Isso é algo que é real. A gente não está aqui colocando o nome de A ou B. Nós estamos colocando o que nós encontramos e muitas vezes as pessoas falam assim, mas era vereador e não sabia. E eu, na outra entrevista, eu fiz esse desafio e faço aqui. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar qual vereador que tem acesso a todos os processos e tudo o que acontece dentro do Executivo. O vereador, ele está ali para fiscalizar, para reivindicar, para criar leis, né, para criar projetos, para ajudar o governo, mas ele não tem acesso a tudo. Então, eu sabia de algumas coisas? Sabia. Eu até coloquei a questão da Enel. Mas se a gente for pegar a questão da Enel, eu vou repetir aqui, até para esclarecer melhor, que eu acho que ficou subentendido alguma coisa na outra entrevista que eu dei. O município de São Francisco tem uma dívida de energia desde 2006, de 96, onde era São João da Barra ainda. E aí, na época, eu acho que era até uma cooperativa, depois eu acho que foi para a Ampla, né? Hoje a Enel. Só que a gente tem que deixar claro que a maior dívida foi no governo passado. Os 2 primeiros anos foram acompanhando o ritmo dos outros anos, mas a dívida crescente mesmo, hoje nós devemos 81 milhões com a Enel, foi realmente do governo passado. A gente não pode negar isso. Se pegar de 2020, 2018 a 2024, e tá lá, quem quiser, a gente pode mostrar. Tudo que eu falo, Arnaldo, eu gosto muito de falar quando eu tenho, assim, eu estou documentada. Nós temos o ofício da Enel, tá lá tudo separadinho por ano. Então, assim, a dívida crescente mesmo foi nos últimos 6 anos. A gente não pode negar isso. A gente não pode negar que nós temos um precatório onde nós tivemos um bloqueio de 2 milhões, podendo ter outro bloqueio de 9 milhões esse ano ainda. Nós estamos negociando. Eu estive no TJ, na semana passada a procuradoria, né, os procuradores estiveram no TJ, nós estamos negociando com o TJ, né, existe um ajuizado lá que é próprio para negociação. A gente está tentando achar uma luz no fim do túnel, onde isso poderia ter sido feito também lá atrás. Ano passado, a prefeitura foi notificada 4 vezes pelo TJ. Mas eu penso, Arnaldo, que o que passou, passou. É o que eu sempre falo. Eu estou aqui para assumir todos os problemas, tá? A gente, quando assume os ônus e bônus, bônus e ônus. Não tem como te ficar remoendo o passado. Passou, passou. A gente está aqui para mediar, buscar soluções para esses tipos de problemas, tá? Trabalhar em prol do nosso município, que é o que a gente vem fazendo. Buscando soluções, buscando parcerias, buscando realmente trazer de volta para São Francisco, fazer com que São Francisco venha a crescer. Trazer de volta, não, fazer com que São Francisco venha a crescer. Tá? A gente não está aqui para ficar remoendo, porque se eu ficar olhando no retrovisor, eu corro um grande risco de bater, de esbarrar em algo. E eu não quero isso. Eu quero simplesmente trabalhar, fazer o melhor pelo nosso município. Foi o que confiaram a mim, primeiro Deus, depois as pessoas confiaram isso a mim, e é isso que eu quero fazer, estou fazendo, quero continuar fazendo, buscando cada dia fazer mais. Essa dívida com a Enel é oriunda de quê? De próprios públicos que não pagam conta de luz? É atraso em conta? É aquele repasse do uso de iluminação pública? Repasse de iluminação pública, né? Isso é uma coisa que vem acarretando muitos problemas no município, e aí se torna uma bola de neve que chegou a esse valor todo, né? A gente sabe que tem outros municípios, sim, mas a gente tem conversado muito com a Enel, é bom esclarecer isso. Eu não estou parado, eu estive com a Enel em Brasília, em fevereiro, eu estive com a Enel em Cardoso Moreira, eu estive com a Enel no Rio, inclusive com o presidente da Enel. Na semana passada mesmo falei com ele por uma chamada de vídeo. Até convidei para ele que viesse conhecer um pouco de São Francisco para conhecer a nossa realidade, né? Quem sabe ele não vai lá e reduz um pouco essa dívida para a gente poder negociar. A gente tem buscado realmente negociar, porque a gente precisa negociar os nossos problemas. Nós precisamos realmente buscar soluções para os nossos problemas. É isso que eu tenho feito. Agora, politicamente falando, qual é a relação Yara e Francimara hoje? Existe relação ainda? Porque teve um princípio, bem lá no começo do governo, um princípio de que iria romper, parecia muito que ia romper. Vocês me aparecem num café da manhã logo depois que você esteve aqui, né? Vocês tomando um café e alinharam, parecia ter alinhado ali a questão política. E hoje, qual é a relação? Olha, eu não tenho falado com a Francimara, sinceramente, eu vou ser sincero a você. Ela decretou que é oposição a mim.
Eu não posso falar por ninguém, Arnaldo. Vou repetir aqui o que eu vou falar aqui. Eu já falei, vou repetir. Eu não posso falar por ninguém. Eu e Yara não rompi com ninguém. Foi uma decisão dela, tá? E eu respeito muitas das decisões que as pessoas tomam. Eu sempre falo que Deus nos fez únicos. E essa unidade é que faz a diferença. Você é você, eu sou eu, e cada um é cada um. O importante é que a gente consiga, né, na realidade, saber viver com essas diferenças. Então, hoje, né, ela decretou, né, foi a público que decretou que ela é oposição ao governo Yara Cinti. Eu não tenho nada a falar dela, pelo contrário, sempre tive muito carinho, muito grande por ela. Né, fui a única pessoa vereadora à época que a apoiou como candidata em 2016. Fui vereadora, né, fui mais uma vez, fui para uma eleição junto com ela, fui secretária de educação na gestão dela, né, me convidou e eu aceitei. Fiquei até 2020, fui para o meu terceiro pleito como candidata a vereadora, fui a vereadora mais votada. Eu acho que essa parceria foi muito boa e a gente consegue, né, fazer com que... Eu não posso falar da questão de Francimário, eu posso falar de Yara. Eu e Yara não tenho nada. A gente tá aqui para quê? Para a gente buscar realmente... Hoje eu penso que o momento é Yara Cinti, tá? Não que eu não aceite opiniões, pelo contrário, eu sou muito aberta. Eu tenho o meu gabinete aberto o tempo todo para os secretários. E para as pessoas que querem realmente vir ajudar, estou aberta a ouvir. Nós criamos, para isso nós temos hoje uma ouvidoria dentro da prefeitura, porque a gente quer ouvir a população. Quando eu vinha para cá, atendi um telefonema de uma pessoa que trabalha com a gente, falando sobre a questão da agricultura, dos pequenos agricultores. Eu falei, vai, atende, porque nós precisamos atender, é uma coisa que está no meu coração. Eu sou filha de agricultor, então a gente tem trabalhado muito, entendeu, Arnaldo? A gente tem trabalhado e a gente tem buscado fazer isso aí, ouvir. Tá? Essa ouvidoria é de suma importância, não para a gente ouvir besteira, não ouvir agressões. As pessoas estão lá trabalhando para ouvir realmente as demandas do município. A gente não pode, nós não somos onipresentes. Onipresente é só Deus. Então a gente precisa ouvir aquelas pessoas que muitas vezes estão distantes da gente. Por isso que nós criamos essa ouvidoria para poder estar atendendo dentro do possível, da melhor maneira possível. Yara, ainda nessa questão política e para fechar, logo após o rompimento começam a surgir de pessoas até ligadas ao grupo político, né? Ao seu grupo político, o grupo que venceu a eleição, denúncias de compra de voto, de cota de gênero, tudo vinculado à campanha. Pessoas que estavam junto com você até então, mas que, pelo visto, também romperam ali politicamente e começam a levantar essas denúncias. Como que você encara esse tipo de denúncia? Chegou a ser citado em algumas delas ou tudo ficou no campo do denuncismo mesmo? Olha, a primeira me citou, depois fez um vídeo recuando, né? Houve uma outra denúncia na semana passada. Eu não sei, dentro da lei, se ainda cabe denúncia eleitoral. Eu estou muito tranquila, Arnaldo, porque na realidade assim, não existe essa questão de cotas de gênero, porque se a pessoa pegar, né, for pegar todo o resumo de uma campanha, vão ver que essas pessoas que denunciaram estavam na campanha. Você, quando vai estar ali para cumprir uma cota, você não vai para a rua. Né? Então, eu acredito muito na justiça, confio muito na justiça, no bom senso da justiça. Não estou preocupado com isso. Não estou nem assim, mas não estou mesmo, porque eu tenho certeza que são denúncias infundadas. O que leva uma pessoa depois de 8 meses? Eu trabalhei e fui mandado embora. Foi mandado embora por motivos justos, né? Por justa causa. Aí depois você resolve fazer uma denúncia, que você foi lá para uma campanha para cumprir a cota de gênero, e ao mesmo tempo você fala que você caminhou no sol a sol, na chuva, em todas as reuniões. Então, assim, há uma contradição de falas aí, mas aí cabe à justiça analisar isso. Eu não estou preocupada com isso. Hoje, Arnaldo, o que me move realmente é trabalhar. Eu não tenho dia, não tenho hora. Tá? O que me move realmente é trabalhar pelo nosso município, pelo meu município, pelo nosso município, o município que eu moro, que meus filhos moram, que meus netos moram. Então, o que me move é isso. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu acho que tem pessoas que, na realidade, estão com muito tempo para estar podendo viver esse tipo de coisa. É igual a questão, vou aproveitar logo, pegar o gancho, falar dos fake news. Eu já falei isso aqui uma vez e repito. Eu não acompanho. Então, aquelas pessoas que tentam denegrir a imagem de Yara, provocar, falar alguma coisa, perdem tempo comigo. Porque eu já não sou assim. Hoje eu estou até buscando mais estar na rede social
porque para acompanhar mais, né, a rede social, mas não para ver esse tipo de coisa. Uma coisa que eu boto no meu coração sempre é o seguinte: eu tenho pouco tempo. O pouco tempo que eu tenho que aproveitar com coisas que realmente vão contribuir, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. Hoje eu tenho que tomar conta de uma cidade. Então, se são coisas que vão contribuir para a minha vida, né, em âmbitos lados, pessoal e profissional, vou absorver. Agora, ler para perder tempo com fake news eu não abro. Não abro mesmo. Eu acho que a pessoa que se esconde através de um fake news, porque ela não tem a capacidade e nem a coragem de mostrar e nem falar aquilo que realmente ela quer falar. Então, não merece credibilidade, nem minha, nem de ninguém. A minha visão é essa. Respeito cada um que perde tempo lendo, mas eu não dou ouvido a esse tipo de gente, não. E lá em São Francisco vão sempre surgindo em perfis que falam sobre política. Mas vamos virar a chave aqui um pouquinho para falar sobre outros assuntos. Você falou, eu acompanho sempre a rede social e vi na sua, por exemplo, a ampliação de horários de São Francisco e Campos, da linha que faz São Francisco-Campos. Queria que você falasse um pouco sobre essa conquista, mas já emendo um desafio. Horários e linhas itinerários internos. O que avançou até hoje nesse sentido? Estamos trabalhando. Uma coisa de cada vez. Nós sabemos que o transporte, eu falei com você, né? Inclusive, até citei, né? Que foi admitido que tinha esse gargalo em São Francisco. Nós tivemos essa conquista. Eu quero aqui aproveitar e agradecer ao deputado Thiago Rangel. Estive no Detro com ele. Imediatamente, né, o Detro entrou em contato com a Autoviação Brasil e se ampliaram os ônibus, as linhas de ônibus, né, os horários, e vem atendendo a população. Começou na semana passada, a população está satisfeita. Nós temos esse problema sério, Arnaldo, é um problema sério mesmo, a questão do transporte de São Francisco. Estamos conversando, já começamos a conversar, essa semana a gente vai estar alinhando melhor o transporte interno, porque uma coisa puxa a outra. Não existe desenvolvimento sem transporte. E a gente vê que só em ter ampliado esses horários, a gente já dá, né, um novo up para a população. A população já está mais tranquila, porque ela sabe hoje que ela tem um ônibus em determinado horário para vir a Campos e para retornar. Agora a gente precisa começar a organizar. E eu falo assim, eu acho que a gente vai conseguir efetivar mais no verão, mas tudo é mais intenso, né? As pessoas vão ter que realmente cumprir aqueles horários, mas a gente vai trabalhar, já estamos conversando mesmo com esses segmentos. Nós temos uma demanda grande dentro de São Francisco, nesses lugares que são mais longínquos, né? Essas localidades que estão, às vezes, até descobertas, nem tem um transporte. Nós precisamos dar resposta para essas localidades, para a nossa população. E estamos fazendo isso. Vamos cadastrar todo mundo que tem seu carro lá, que pode ser cadastrado, vai passar por uma vistoria. Nós temos um departamento lá em Trânsito, né, que cuida justamente disso, dentro da Secretaria de Segurança. E a gente vai cadastrar essas pessoas, vai estar legalizando a vida dessas pessoas e eles vão cumprir, a gente vai ajudar no que pode e eles vão nos ajudar também, ajudando, não é ajudar a Yara, ajudando a população de São Francisco que precisa ter um transporte digno. Agora tem um outro ponto em relação a parcerias, que foi anunciado desde a inauguração da Ponte da Integração, que é um destacamento do Bombeiro em São Francisco em parceria com a Prefeitura. Uhum. Em que pé está esse destacamento? Já está quase tudo pronto para inaugurar? O que falta? Prontinho. Está prontinho, Arnaldo. Eu fiquei muito feliz, né? Porque quando eu estive com o presidente da Alerj, Rodrigo, né? Ele falou comigo que ele estaria enviando esse posto do Corpo de Bombeiro para lá. Eu não pude estar na inauguração da ponte, né? Eu estava cumprindo a agenda em Brasília. E, para minha surpresa, eu fiquei muito feliz. Tanto é que quando eu retornei, eu fiz questão de passar na ponte da integração. E fiz um vídeo lá já agradecendo pela inauguração da ponte e pelo Corpo de Bombeiros também. A sede, né, que nós, lógico, junto com o comando do Corpo Bombeiro, junto com o Estado, né, é mais uma parceria maravilhosa que nós temos com o Estado, é um anseio da população de décadas, já está prontinha. Agora nós estamos esperando a agenda, né, que a gente sabe que é complicada, a agenda das pessoas, né, do governador, do presidente da Alerj, a gente sabe que são agendas complicadas, mas acredito que muito em breve nós estaremos inaugurando o Corpo Bombeiro São Francisco, que é tão sonhado o Corpo Bombeiro.
Você falou da ponte, mas a ponte foi uma conquista, mais de 4 décadas de espera. Mas eu tenho amigos que passam ali quase que semanalmente, para não dizer diariamente, mas passam ali. Uns falam que tá bom, outros falam que falta ainda muita coisa da questão de infraestrutura. Eu não passei ainda, apesar de ter cobrado essa obra aí com matérias várias vezes, não passei na ponte ainda. Você que já passou, como que tá a questão de acesso lá? A ponte é maravilhosa, né? A ponte ficou assim, um cartão postal. Lindo, né? Ah, sai dentro de Campos, pertinho da gente, né? Vamos dividir aí as coisas boas, né? Não tem problema. Campos é a cidade vizinha nossa, somos cidades irmãs. Eu falo que Campos, São João da Barra e São Francisco são cidades irmãs. O acesso está sendo feito, a obra não parou. Eu estive lá, inclusive eu passei na sexta-feira, eu não passei na ponte. Eu estive na estrada né, que eu fui a Campo Novo, então fui até adiante um pouco. A obra está acontecendo e eu acredito que, como já foi licitado praticamente a obra toda, né, tanto que liga a ponte a Gargaú, quanto a que liga Campos, né, a EBR aqui em Campos, acredito que em breve também vai estar bem adiantado, já está adiantado, está sendo feito, né, eu acredito que vai ser inaugurado, eles pediram 1 ano e 8 meses, eu acho que antes disso inaugura. Segurança pública, Yara, você citou na sua resposta que no verão, por exemplo, não teve nenhuma ocorrência grave dentro dos eventos, mas a gente acompanhando o noticiário de São Francisco vê que realmente há uma onda de violência que vem aumentando nos últimos anos, não é algo que estancou agora, não é algo de uma vez, né? É um crescimento que vem acontecendo e conversando com pessoas de lá, a gente ouve também relatos sobre essa situação. Vejo também, eu vi até uma agenda da deputada Carla Machado com 2 vereadores da cidade para falar sobre a questão de segurança. Você também já esteve procurando o 8º BPM e o comando da Polícia Militar. O que há de concreto hoje? É necessário um olhar diferente para São Francisco na questão de segurança? Qual é a resposta do Estado para o município em relação a isso? Então, no verão eu posso dizer a você assim, que nós não tivemos realmente, né? Quando acabou o verão, houve realmente uma demanda de muitas violências, o que levou a gente até ir o comando no Rio, né? Viemos o comando aqui, fomos ao comando no Rio, mesmo porque nós tivemos um DPO nosso fechado, isso foi um transtorno para a gente. Tivemos algumas pessoas, né, alguns policiais que foram remanejados, causou um transtorno para a gente também, mas para nossa alegria tivemos também a resposta imediata do Estado. Logo na outra semana o DPO foi reaberto, nós estamos para receber 2 motos lá em São Francisco, que vai facilitar muito, né, essa questão de fuga de motos, porque a gente sabe que uma moto entra em qualquer lugar. Tivemos essa resposta também. Com essa entrega de viaturas, São Francisco foi contemplado, e nós tivemos uma operação que terminou na semana passada lá, uma operação muito boa. Então a gente vê que nós estamos tendo a resposta do Estado, Arnaldo. Eu não posso, assim, hoje eu sou muito grata por o Estado estar tendo essa parceria com São Francisco. Eu quero aproveitar e agradecer, né, ao nosso governador Cláudio Castro. Quero agradecer também ao nosso presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, porque, né, eu estive com ele há pouco tempo de novo. E ele se colocou à disposição também para estar nos ajudando no que precisar em São Francisco. Então, a gente vê que é uma parceria que vem crescendo junto com outros deputados, como eu citei, né, o Tiago Rangel, o Vitor, né, o Vitor Júnior e o Deodalto, enfim, outros deputados. A gente tem tido essa parceria, sim. Uns são mais presentes, né, podem estar mais presentes com a gente e não tem medido esforço. Então, hoje eu sou muito grata, junto com o governo federal também. O governo federal, eu não posso dizer que a gente tem buscado emendas e nós temos conseguido, né, que as pessoas coloquem emendas para a gente. Então, eu vejo que a gente tem conquistado esse espaço. São Francisco começa a ser olhado de uma maneira diferente. E eu até pontuei isso para o presidente da Alerj e falei, presidente, olha para São Francisco, que é vizinho da cidade, né, do senhor. Então ele falou assim, pode ter certeza que eu não vou esquecer de São Francisco. E a gente vê que ele realmente não esqueceu, mediante esse anúncio que foi feito lá, né, do Corpo de Bombeiros, junto com o governador, mediante tudo que a gente tem reivindicado, né, as respostas têm sido muito imediatas, do Detro, da questão da segurança, da questão até de parcerias, da questão da agricultura, da questão da parceria, de tudo que a gente vem solicitando. Nós estamos também com um programa da Pesago, que vai ser, São Francisco também vai ser pioneiro, vai ser o primeiro município a ser contemplado com o programa da Pesagro,
Pesagro Rio, né? É agricultura familiar, é agricultura social, aliás, que vai ser lá no Deserto Feliz, é uma comunidade quilombola, onde nós estaremos recebendo, se eu não me engano, dia 29, agora do mês de junho, para dar o pontapé inicial nesse programa, Agricultura Social. E é um programa que leva uma estrutura muito boa, é um programa de conscientização, um programa que leva palestra, que leva parte odontológica, médica. E o mais interessante, né? E leva uma estufa, e essa estufa fica no lugar. Então, assim, é mais uma conquista nossa também, junto com o Estado, e eu só tenho que agradecer mesmo, só agradecer mesmo, esse pouco tempo, 5 meses e 9 dias de governo, ter essa parceria toda que a gente está tendo. Então vamos para a gente fechar nosso bate-papo aqui, que a gente até estourou o tempo, se alongou um pouquinho. É verdade. Né? Já passou um pouquinho do tempo, mas... Eu falo muito, Arnaldo. Não, mas a conversa vai fluindo. A gente não fecha a pauta, né? Então Não é diferente. fecha. É isso aí, A gente vai é falando sobre diferente. assuntos que vão surgindo. Mas, Yara, já vou fazer o convite aqui para dezembro, para o balanço de um ano. E o que você espera, enquanto prefeita, chegar aqui em dezembro e falar que conseguiu ter feito nesse primeiro ano de governo, que ainda não deu para fazer nesses primeiros 5 meses e 9 dias, como você colocou? Apesar de ter avançado na saúde, assim, a gente consegue hoje falar de mais de 80 mil atendimentos. Nós chegamos a 84 mil, fechamos maio com mais de 84 mil atendimentos. E aí teve até uma brincadeirinha na internet, tem 45 mil habitantes. É bom porque a gente entende que quando a gente assume o governo, a gente assume com um verão, com uma praia muito cheia. E também quando você vai ao médico, retorna basicamente aquilo que tem que estar no prontuário, né? Então a gente não vai atender a pessoa uma vez só. Então nós passamos disso, nós passamos de mais de 13 mil entregas de medicamentos. E a gente vem buscando, né? Então eu acredito que a tendência nossa é buscar, junto com essas parcerias, buscar ter um governo onde a gente tem muita cautela, tá? Com muita cautela, mas buscando sempre melhorias. Eu acredito que com um ano a gente vai ter mais ruas pavimentadas, uma saúde mais bem estruturada, escolas revitalizadas. A gente já teve parcerias ótimas com o IFE, com o próprio Estado também. Nós estamos com o curso Pronatec que vai começar a iniciar agora em julho. O IFE também já inicia um curso com a gente agora, um curso técnico da EJA. Então, temos uma parceria com o ENF também. Então, mas eu acredito que com um ano eu vou voltar aqui com muito mais notícias, se Deus quiser. Yara, mais uma vez, queria agradecer você pela participação e já deixei o convite para dezembro, hein? Me sinto convidado. Se Deus permitir, estarei aqui com ótimas notícias. Obrigado a você. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui e fique ligado sempre nas nossas redes sociais. Até a próxima.